Você consegue ficar concentrado por quanto tempo? Sem olhar o celular, sem checar a notificação, sem sentir aquela coceira mental que te empurra para qualquer distração. 30 minutos, talvez. 20, 15. A verdade é que a maioria das pessoas hoje não consegue passar de 23 minutos focadas em uma única tarefa. 23 minutos. Isso é o que os estudos mostram. Menos tempo do que leva para fazer um café decente. E você sabe o pior, não é culpa sua. Seu cérebro foi sequestrado. Cada notificação, cada scroll infinito, cada dopamina barata foi projetada para destruir sua capacidade de foco profundo. Enquanto isso, Miyamoto Musashi treinou por 4 horas seguidas, todos os dias durante, e sem pausa, sem distração, sem desculpa. 4 horas de concentração absoluta. Não estamos falando de produtividade motivacional vazia. Estamos falando de um método real, testado em campos de batalha, onde a falta de foco significava a morte. Musashi não tinha redes sociais, óbvio, mas ele tinha algo muito pior. Ele tinha a mente humana na sua forma mais selvagem, sem filtros, sem estrutura, cheia dos mesmos impulsos que você sente agora. A diferença é que ele desenvolveu uma técnica específica para dominar isso. Uma técnica que o mundo esqueceu, porque é simples demais. Direita de MEI não vende curso, não promete atalho mágico, mas funciona. E vou te mostrar exatamente como aplicar isso hoje, agora. Não daqui a segunda-feira, não quando você estiver mais motivado, agora. Musashi chamava isso de Zamai, que pode ser traduzido como concentração total, mas não é meditação, não é mindfulness moderno, é muito mais brutal. É a habilidade de mergulhar tão fundo em uma atividade que o mundo exterior deixa de existir. Não porque você está relaxado, mas porque você está completamente absorvido, como um predador observando a presa, como um espadachim no segundo antes do golpe fatal. Esse estado não é natural, precisa ser construído, praticado, forçado, até que se torne automático. A primeira coisa que você precisa entender é que foco profundo não é sobre eliminar distrações. É sobre criar um ambiente interno, onde distrações não têm poder. Musashi treinava em florestas cheias de sons, ventos, animais. Ele não buscava silêncio perfeito. Ele buscava controle mental absoluto. Então esqueça a ideia de que você precisa de um escritório silencioso, fones com cancelamento de ruído, aplicativos bloqueadores. Você precisa treinar sua mente para focar apesar do caos, não na ausência dele, porque a vida é caos, trabalho é caos. E se você só consegue focar em condições perfeitas, você nunca vai focar de verdade. Musashi usava 4 pilares para construir Zamai. 4 práticas que transformavam sua mente de dispersa para lazer. O primeiro pilar é a preparação ritual. Antes de começar qualquer treino, Musashi tinha uma sequência específica. Ele limpava sua espada, ajustava seu hakama, controlava sua respiração. Isso não era superstição. Era neurociência primitiva. Ele estava sinalizando para o cérebro que era hora de mudar de estado, da dispersão cotidiana para o foco absoluto. Você precisa do seu próprio ritual. Pode ser algo simples: fechar a porta, colocar um copo de água ao lado, escrever em um papel o que você vai fazer nas próximas 4 horas. Apenas isso. Uma frase clara, específica, sem ambiguidade. O cérebro precisa saber exatamente o que está fazendo. Ambiguidade é veneno para o foco. Quando você escreve, vou estudar, o cérebro não sabe por onde começar. Quando você escreve, vou ler o capítulo 5 do livro X e fazer anotações sobre os 3 conceitos principais, o cérebro tem um alvo claro, e alvos claros geram foco profundo. Musashi nunca entrava em um duelo sem saber exatamente o que ia fazer. Você não deveria começar uma sessão de trabalho sem saber exatamente qual é o objetivo. O segundo pilar é o que Musashi chamava de óleo imóvel. Isso é
crucial. A maioria das pessoas confunde movimento dos olhos com pensamento ativo. Mas neurociência moderna confirmou o que Musashi já sabia. Quando seus olhos vagam, sua mente vaga. Quando você fixa o olhar, a mente se estabiliza. Musashi praticava olhar para um ponto fixo por longos períodos, até que tudo ao redor desaparecesse. Você pode fazer isso agora. Escolha um objeto na sua frente. Pode ser uma caneta, uma mancha na parede, qualquer coisa. E olhe fixamente. Não pisque por 30 segundos. Sinta como sua mente tenta se distrair, como ela busca qualquer motivo para desviar. E force o olhar a permanecer. Isso é treino, isso é fortalecimento neural. Durante suas sessões de foco profundo, Musashi mantinha o olhar fixo no que estava fazendo. Sei, irá, caligrafia. Os olhos não saíam do papel. Se era treino de espada, os olhos não saíam do oponente imaginário ou do alvo. Parece óbvio, mas observe você mesmo trabalhando. Quantas vezes seus olhos desviam para o celular, para a janela, para o relógio? Cada desvio é uma microdistração que quebra o estado de Zanmai. Você precisa treinar resistência ocular. Parece estranho, mas funciona. Atletas de alta performance fazem isso. Cirurgiões fazem isso. Qualquer pessoa que precisa de foco extremo faz isso, conscientemente ou não. O terceiro pilar é a respiração controlada. Musashi não respirava normalmente durante treinos intensos. Ele usava uma técnica específica chamada de respiração abdominal prolongada. Inspirações lentas pelo nariz, retenção curta, inspirações ainda mais lentas pela boca. Isso não é relaxamento. É regulação do sistema nervoso. Quando você respira rápido e superficial, o cérebro interpreta como ameaça, entra em modo de alerta disperso. Quando você respira devagar e profundo, o cérebro entende que está seguro e pode focar. Estudos modernos mostram que respiração controlada aumenta a atividade no córtex pré-frontal, a área responsável por foco e tomada de decisão. A prática é simples. Antes de começar a sua sessão de foco, faça 5 minutos de respiração controlada. Inspire por 4 segundos. Segure por 2, expire por 6. Repita até sentir sua mente desacelerar. Musashi fazia isso antes de cada duelo, não porque estava nervoso, mas porque queria entrar no estado mental correto. Você pode usar isso antes de qualquer tarefa que exige concentração profunda. Reunião importante, estudo complexo, trabalho criativo. 5 minutos de respiração podem significar a diferença entre 2 horas de trabalho medíocre e 2 horas de trabalho excepcional. O quarto pilar é o mais poderoso e o mais ignorado. Musashi praticava o que ele chamava de morte simulada. Antes de cada treino de 4 horas, ele se imaginava morto. Sério, ele visualizava sua própria morte, aceitava completamente a impermanência e então pensava: se eu tivesse apenas 4 horas para treinar antes de morrer, como eu treinaria? Essa mentalidade elimina toda a procrastinação, toda distração voluntária, porque quando você realmente aceita que o tempo é limitado, que cada minuto perdido é um minuto que nunca volta, seu cérebro para de negociar. Só posso checar isso rapidinho, só uma olhadinha nas notificações. Quando você está operando sob a mentalidade de morte iminente, essas negociações parecem absurdas. Que são? Você não precisa visualizar a sua morte literal, mas precisa sentir a urgência real. Uma técnica prática é definir um cronômetro para 4 horas e pensar: essas são as últimas 4 horas de foco que terei nesta tarefa. Depois disso, acabou. Não tem amanhã, não tem depois. É agora ou nunca. Isso cria uma pressão psicológica saudável, não ansiedade paralisante, mas urgência produtiva. Musashi venceu 60 duelos, porque cada duelo era tratado como se fosse o último. Ele não guardava energia, não calculava probabilidades de outros combates. Tudo ou nada, sempre. Agora vem a parte que a maioria das pessoas estraga. Você não entra em Zanmai de uma vez.
Foco profundo de 4 horas é construído em camadas. Musashi dividia suas sessões em ciclos. Os primeiros 20 minutos são o portal. É quando você está lutando contra a resistência inicial. Your mente vai gritar por distração. Vai inventar urgências falsas. Preciso responder aquele e-mail agora. Preciso verificar se alguém me chamou. Deixa eu só organizar minha mesa antes. Isso é o cérebro tentando escapar do desconforto do foco profundo. Porque foco profundo dói no começo. Queima energia mental. É trabalho de verdade. Você empurra através desses primeiros 20 minutos usando os 4 pilares. Ritual feito, olhar fixo, respiração controlada. Mentalidade de urgência ativada. Não negocie com seu cérebro. Não faça acordos. Só uma checadinha rápida. Jamais. Depois de 20 minutos algo muda. Você entra no que neurocientistas chamam de flow state. Mas que Musashi conhecia como o início do Zanmai verdadeiro, a resistência diminui. O trabalho começa a fluir. Você para de sentir o tempo passar da mesma forma. Minutos parecem segundos. 1 hora passa e você nem percebeu. Musashi descrevia isso como o momento em que a espada se torna parte do braço. Não há separação entre ferramenta e usuário Ha ou Pinazaka. Dos 20 minutos até aproximadamente 90 minutos é o pico do foco. É onde você faz o trabalho de mais alta qualidade, decisões complexas, criatividade profunda, resolução de problemas difíceis. Tudo acontece nessa janela. A maioria das pessoas nunca experimenta isso, porque desiste nos primeiros 15 minutos. Param para checar uma notificação e nunca voltam. O foco profundo é destruído instantaneamente, mas leva 20 minutos para reconstruir. Então cada interrupção não custa 5 segundos, custa 25 minutos. Isso significa que se você se distrai 6 vezes em 2 horas, você na verdade trabalhou apenas 20 minutos de verdade. Após 90 minutos, você entra no segundo ciclo. Musashi fazia uma pausa específica. 5 minutos exatos. Não 10, não 15, 5. Tempo suficiente para o cérebro resetar, mas não o suficiente para perder o estado de Zanmai. Durante esses 5 minutos ele não fazia nada estimulante, não conversava, não lia, não comia. Ele apenas andava devagar ou ficava parado, olhando para longe, deixando os olhos descansarem. Moderno chamaríamos isso de recuperação ativa. Musashi chamava de aguçar a lâmina. Você não pode cortar com uma espada cega. Você não pode focar com um cérebro exausto. 5 minutos de nada verdadeiro renovam sua capacidade de concentração. Depois da pausa, você entra no segundo bloco de 90 minutos. Este é mais difícil que o primeiro, porque seu cérebro já está cansado, mas é também onde Musashi dizia que o verdadeiro treino acontecia. Qualquer um consegue focar quando está descansado. O guerreiro verdadeiro foca quando está exausto, quando cada fibra do corpo pede descanso, quando seria tão fácil parar. É aí que você continua. Não porque é masoquista, mas porque é aí que você constrói capacidade real. Atletas não ficam fortes levantando pesos leves. Ficam fortes empurrando além do confortável. Seu cérebro não fica forte focando apenas quando é fácil. Fica forte focando quando é difícil. Neste segundo bloco de 90 minutos, a qualidade do trabalho pode não ser tão alta quanto no primeiro. E está tudo bem. Musashi não esperava que o treino da 4ª hora fosse tão técnico quanto o da primeira. Mas ele sabia que a 4ª hora construía resistência mental. A habilidade de continuar quando todo impulso diz para parar. Essa é a habilidade que separa amadores de mestres. Em qualquer área, os amadores trabalham quando estão motivados. Os mestres trabalham especialmente quando não estão. Essa segunda metade da sessão de 4 horas é onde você se torna mestre. Tem um erro crítico que destrói tudo isso. Multitarefa. Musashi era extremamente claro. Um homem não pode servir a 2 mestres. Uma mente não pode focar em 2 coisas. Quando você tenta fazer isso, você não está dividindo foco ao meio.
você está reduzindo eficácia para 10% em cada coisa. Estudos confirmam isso. Multitarefa reduz produtividade em até 40% e aumenta erros em 50%. Mas todo mundo acha que é a exceção que consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo bem. Não consegue. Ninguém consegue. Musashi não conseguia. E ele era um gênio de foco. Durante as 4 horas de Zanmai, você faz uma coisa. Apenas uma. Se está escrevendo, escreve. Se está estudando, estuda. Se está codificando, codifica. Nada mais. E-mail pode esperar. Mensagens podem esperar. Aquela ideia brilhante para outro projeto pode esperar. Escreve em um papel ao lado e volta ao foco. Musashi tinha um caderno ao lado durante treinos onde anotava insights que surgiam. Uma palavra apenas. O suficiente para lembrar depois. Porque ele sabia que se parasse para desenvolver a ideia, perderia o Zanmai. E Zanmai era mais valioso que qualquer ideia isolada. Outro aspecto crucial é o ambiente físico. Musashi não treinava sempre no mesmo lugar. Ele variava propositalmente, às vezes em campos abertos, às vezes em florestas, às vezes perto de quedas d'água barulhentas. Ele queria que seu foco fosse portátil, não dependente de condições perfeitas. Você precisa fazer o mesmo. Treine foco em ambientes diferentes. Às vezes em silêncio, às vezes com ruído de fundo, às vezes em casa, às vezes em cafeteria. Assim seu cérebro aprende que foco não depende de lugar, depende de disciplina interna. Quando você só consegue focar em um ambiente específico, você criou uma muleta, e muletas quebram na hora errada. Tem também o que Musashi chamava de preparação da véspera. O foco de 4 horas não começa na hora que você senta para trabalhar. Começa na noite anterior. Musashi dormia pensando no treino do dia seguinte, visualizando os movimentos, preparando mentalmente. Neurociência chama isso de priming. Você está preparando as redes neurais para o trabalho que vem. Quando você vai dormir pensando em qualquer coisa, menos no trabalho importante do dia seguinte, está desperdiçando uma oportunidade de preparação mental gratuita. Antes do dormir, passe 5 minutos revisando o que você vai fazer no dia seguinte. Não todos os detalhes. Apenas a tarefa principal. As 4 horas de foco em que visualize você mesmo fazendo, sentado, concentrado, trabalhando profundamente. Isso programa seu subconsciente. Quando você acordar, a resistência inicial será menor, porque parte do seu cérebro já esteve lá, já fez aquilo em simulação. Musashi vencia duelos antes de lutar, porque já tinha lutado 1000 vezes em sua mente. Você vence a batalha do foco antes de sentar, porque já focou 1000 vezes em visualização. Tem um momento específico em cada sessão, onde você vai querer desistir. Musashi identificou isso. Acontece geralmente entre 45 e 60 minutos. É quando o entusiasmo inicial acabou, mas você ainda não entrou em flow completo. É o vale do foco. A maioria desiste aqui. Inventa uma desculpa plausível. Preciso checar isso importante, que acabei de lembrar. Preciso ir ao banheiro. Preciso pegar um lanche. Todas mentiras que o cérebro conta para escapar do desconforto. Musashi ensinava que este momento é sagrado. É onde você escolhe se vai ser comum ou excepcional. Quando você sentir vontade de parar, sem motivo real, sem emergência verdadeira, apenas desconforto mental, isso é o sinal de que você está exatamente onde precisa estar. Não pare, respire fundo. Lembra dos 4 pilares: olhar fixo, respiração controlada, mentalidade de morte iminente. Isso não vai durar para sempre. Eu só preciso passar esse minuto. E então o próximo. Em 10 minutos, você estará do outro lado, em flow completo. E vai agradecer por não ter desistido. Mas você precisa reconhecer este momento quando ele vier. Porque ele sempre vem, em toda sessão, sem exceção. Agora a verdade brutal que ninguém quer ouvir: você vai falhar nas primeiras tentativas. Musashi não conseguiu 4 horas de foco no primeiro dia. Ninguém consegue. Seu cérebro não está treinado para isso.
É como tentar correr uma maratona sem treino, você não vai conseguir, vai falhar. E tá tudo bem. O erro é desistir depois da primeira falha. Musashi levou meses para desenvolver capacidade de Zanmai completo. Começou com sessões curtas, 30 minutos talvez, depois 60, depois 90, progressão gradual. Você deve fazer o mesmo. Na primeira semana, tente 1 hora de foco real, usando os 4 pilares. Ritual preparatório, olhar fixo, respiração controlada, mentalidade de urgência. 1 hora completa, sem interrupções. Se conseguir isso 5 dias seguidos, na segunda semana, tente 90 minutos. Se conseguir 90 minutos 5 dias seguidos, na terceira semanal, tente 2 horas. E assim progressivamente, em 6 a 8 semanas, você chega nas 4 horas. Parece longo, mas vai passar de qualquer forma. A diferença é que você pode passar esse tempo construindo capacidade de foco profundo ou continuar na mediocridade de 23 minutos. Escolha é sua. Musashi tinha um ditado: o caminho é treinado sob os pés. Não existe atalho, não existe hack mágico, não existe suplemento que cria foco de 4 horas. Existe treino consistente, progressivo, disciplinado, todos os dias, mesmo quando você não quer, especialmente quando você não quer, porque esses são os dias que mais constroem capacidade. Qualquer um treina quando está motivado, mestres treinam quando estão desmotivados. O mundo moderno está desesperado por sua atenção. Cada empresa de tecnologia, cada plataforma, cada notificação foi projetada por pessoas muito inteligentes para roubar seu foco. Elas sabem exatamente como funciona seu cérebro. Sabem dos loops de dopamina, sabem das fraquezas neurológicas e exploram isso sem piedade. Você está em guerra neurológica e se não desenvolve defesas, você perde. Perde seu tempo, perde sua capacidade de fazer trabalho profundo, perde anos da sua vida em distração sem fim. 23 minutos é o que o mundo aceita, é mediocridade normalizada, é o padrão baixo que todos concordaram em viver. 4 horas é revolução pessoal, é recusa em ser comum, é escolha de construir algo real, algo que o dura, algo que importa. Musashi venceu 60 duelos, porque quando outros treinavam 23 minutos, ele treinava 4 horas. Quando outros paravam no desconforto, ele continuava. Quando outros buscavam facilidade, ele buscava dificuldade. E você tem a mesma escolha. Todo dia, ao acordar, você escolhe 23 minutos de mediocridade confortável ou 4 horas de excelência dolorosa. O caminho está claro. Musashi deixou as instruções. 4 pilares: ritual preparatório, olhar imóvel, respiração controlada, mentalidade de morte iminente, progressão gradual de 1 hora até 4, consistência diária. Tudo está aí. A pergunta não é como fazer, a pergunta é se você vai fazer, porque saber sem fazer é não saber. Entender sem aplicar é não entender. Você pode assistir 1000 vídeos sobre foco, ler 100 livros sobre produtividade e continuar medíocre, ou você pode pegar uma técnica, esta técnica, e aplicar brutalmente por 8 semanas, e transformar completamente sua capacidade de fazer trabalho real. Musashi escreveu: conhecer o caminho não é andar o caminho. Você agora conhece a técnica esquecida de foco profundo. Você sabe exatamente o que fazer, nos mínimos detalhes. Tá tudo explicado, prático, aplicável. Agora você anda ou fica parado, a maioria vai ficar parada, vai achar interessante, vai concordar com tudo, vai até sentir motivação momentânea e amanhã vai estar no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas, reclamando dos mesmos problemas. Alguns poucos vão começar hoje, agora. Vão fechar esse vídeo, pegar uma tarefa e aplicar. Esses poucos vão descobrir algo que Musashi descobriu há 400 anos. Que mente humana, quando treinada corretamente, é capaz de coisas extraordinárias. Você decide qual grupo você pertence, não com palavras, não com intenções,
mas com ação, agora.